Gente, inteligência artificial já é uma realidade na gestão pública, né? E o Inova Política traz ferramentas essenciais para quem decide o futuro das nossas cidades. E para tratar de inovação, de formação de lideranças, a gente vai convidar agora ao palco Rodolfo Faganiello, prefeito da Estância Turística de Paranapanema e conselheiro da APM. Primeiramente, boa tarde a todos. Eu gostaria também de convidar o Alexandre para subir aqui comigo, que vai palestrar junto comigo. A gente... Salva de palmas para o Alexandre. A gente vai falar sobre o Inova Política. Pessoal, primeiramente agradecer o Fred e a APM por essa grande parceria. Eu fui secretário de Previdência, depois eu fui conselheiro do Estado da Previdência também, fui vereador, fui prefeito, sou reeleito. Eu era vereador numa cidade de 130 mil habitantes, renunciei ao mandato para ser candidato a prefeito em uma cidade de 120 quilômetros de distância, tinha 4% de intenção de voto, fui o prefeito mais votado da história na nossa primeira eleição. E o que a gente percebeu nesses 15 anos de vida pública, quando a gente entra para a vida pública, a gente tem muita vontade. A gente entra no primeiro mandato querendo revolucionar a política, querendo entregar para a população, e a gente vê aquele vazio de burocracia, de compromissos políticos, de falta de informação, custo muito caro de qualquer operação. Eu, como era vereador, eu tinha um salário aí líquido de R$ 5.500, qualquer consulta jurídica de um projeto me cobravam R$2.000, R$3.000 aquela consulta. Ou seja, para cada projeto eu não conseguiria mais escalar aquele projeto. E para isso, em parceria com a PM, a gente percebe, como o professor acabou de falar aqui, que a educação é a chave do sucesso para qualquer coisa, né? Eu fui da XP Investimentos lá em 2006, eu era professor de educação financeira, e a XP hoje é a maior corretora do Brasil, talvez do mundo, através de educação financeira. Então, em conversa, a gente está falando sobre Inova. Pessoal, primeiro, antes da gente estender essa conversa, eu gostaria de perguntar: quem aqui é vereador? Tem mandato de vereador? Quem aqui tem mandato de prefeito? Quem aqui é secretário? Assessor? Bom, todo mundo aqui trabalha com administração pública, seja no voto, seja em cargo de comissão, seja funcionário público. E todo mundo trabalha para o mesmo barco, que é fazer a máquina rodar, girar e entregar o melhor para a nossa população. Mas, pode passar. O real problema, a política não falha por falta de intenção, falta por falha de estrutura. Infelizmente é uma verdade, a gente vai em muitos cursos para falar de administração pública, de gestão, com muitos teóricos, com bastante gente com muito conhecimento, com bastante formação, com técnica, mas poucas vezes estava no mandato para tomar decisão, fazer gestão e mudar a vida das pessoas. E aonde estão essas pessoas com cases reais que transformam? Como a gente pega uma cidade de 20 mil habitantes, com 17 obras paradas, com orçamento de 82 milhões de reais, uma folha de 54% de folha de pagamento, 4 anos depois, uma folha de pagamento de 36%, um orçamento de 205 milhões, sem aumentar R$1 de imposto. Como que faz isso? Existe? Dá para fazer gestão de maneira séria e eficiente? Dá. Isso não é um futuro distante. É um futuro que já acontece no nosso país, já acontece no nosso estado, que aconteceu na nossa cidade. Então, o que a gente quer fazer? A gente quer mudar toda essa estrutura. Educação política tem falta de formação prática, a equipe, falta de apoio técnico, as conexões, falta de troca entre pares. Existe uma ruptura entre campanha e gestão, fica muito distante. Muito distante. Quem governa sente a pressão todos os dias e muitas das vezes governa sozinho. Então, o gestor ele tem que tomar decisão, e a maioria dos gestores está muito focado em manter a máquina pública, em ter aquele dinheiro de custeio, para manter a máquina rodando. E ele nunca consegue pensar em projetos itinerantes, desenvolvimento municipal, regional. Porque quando a gente vai numa cidade que nem a nossa, 20 mil habitantes, conversar com o governador do estado, se a gente pleitear custeio para a cidade, a primeira conversa do governador é: não. Mas, se a gente conseguir entregar uma cidade que tem orçamento para andar sozinha, e a gente precisa de orçamento do estado para a gente
realmente crescer regionalmente, fazer projetos itinerantes, começa a mudar um pouquinho a regra. Pode passar. Então, momento político, decisão sem referência, improviso e muito, e o alto custo do erro institucional. Aqui a gente não vai falar nem da questão de transparência e corrupção, porque primeiro transparência é pré-requisito e corrupção é crime. Então, vamos esquecer essa página. O que a gente fala é que o erro institucional custa muito caro. Quando a gente não tem aquele vereador que entenda que aquela legislação é importante para a cidade, para o desenvolvimento, porque a gente tem uma briga política, é ruim para a cidade. E é ruim para a população. Pode passar. Então, esse vazio de sistema, hoje falta um espaço estruturado para quem governa, sem disputa política, sem viés ideológico, com método e com troca qualificada. Hoje, quando a gente quer conversar com alguém, a gente conversa com o chat GPT. Não sei se todo mundo tem chat GPT aí. Eu sou publicitário de formação, me considero um analfabeto político na questão digital. Por quê? A gente joga para o chat GPT, ele devolve, a gente fala, puta, aquilo é verdade. Beleza. Mas, aonde que a gente busca formação e relacionamento político hoje na internet? Instagram. Instagram a gente vai pesquisar um vereador lá que fez um projeto, Facebook, TikTok. E se a gente tivesse uma rede de relacionamentos exclusivo só para vereadores? A gente não tem. Aonde a gente consegue discutir assessoria contábil, assessoria de marketing, assessoria de imprensa, curso, qualificação, troca de experiência, projetos que funcionaram. Por que não? Pode passar. E se existisse um ambiente para aprender, trocar, estruturar a política com mais preparo? Porque, pessoal, quando a gente começa a elevar, eu fui vereador, então eu vejo que o vereador é uma das funções mais importantes dentro de um município. Por quê? O vereador é a primeira ponta do problema da cidade. Primeira coisa. Deu um problema, liga para quem? O vereador. E a gente vê muitos vereadores com muita vontade, porque às vezes você é eleito pelo seu bairro, pela sua pauta, por uma relevância que você teve na sociedade, e quando você chega sem conhecimento, fala, eu quero fazer. O sistema te trava. E para a gente vencer o sistema, a gente não tem que quebrar ele. Tem que saber que o sistema existe, mas a gente tem que se aprimorar para derrubar o sistema no sentido que fazer ele girar. Então, a gente vai ter menos improviso, mais método e mais impacto. Pode passar. Nasce a Inova Política. Para entender que a política é a maior ferramenta de transformação social, nasceu a Inova Política. Aqui, pessoal, inicialmente, a Inova Política é um ecossistema para vereadores. Todos os vereadores do estado de São Paulo cadastrados vão ter a gente. O Ale vai explicar tudo. O Ale é especialista de inteligência artificial, tudo de internet, de como funciona o desenvolvimento. E depois a gente vai estar lançando também o Inova Liderança. Para quem não é vereador e gostaria um dia de estar no mandato de vereador, te ajudar a você a se preparar. Nu e cru, pessoal, não tem esse negócio que é doutor de alguma coisa, que falou alguma coisa, não. É gente que já foi vereador, que já foi prefeito, que já fez alguma coisa, que já mudou, e aí vai compilar com o doutor teórico, que a gente vai falar, tá bom, na teoria é isso daqui, e na prática, como é que a gente funciona. Então, formação, tecnologia, rede e inteligência artificial aplicada, porque a gente que é de cidade pequena, para a gente entender a inteligência artificial vai demorar 10 anos, 15 anos. E o poder público tem que trazer cada vez mais a tecnologia para o poder público. Pessoal, nosso tempo ficou encurtado um pouquinho, então vou deixar a palavra para o nosso técnico. Muito obrigado, Deus abençoe a todos e vamos mudar o Brasil através da educação. Olá, pessoal. Bem-vindo. Boa tarde, também você breve. Então, conversando com o Rodolfo, entendendo, eu já venho do mercado privado, eu mexo com inteligência artificial, com gestão de projetos há um bom tempo. E aí, entendendo um pouco mais essa questão, porque realmente a política é a maior ferramenta de inclusão social, é a maior ferramenta que a gente pode ter para mudar o Brasil. Só que, qual que é a questão? Falta muita conexão e tem projetos bons e a gente acaba tendo essas estigmas que a política não é legal, que a política não é boa. Eu venho do mercado privado, eu tinha um pouco disso.
Então, graças ao Rodolfo, conversando muito bem, entendendo toda a trajetória dele, entendendo como funciona um gabinete, entendendo como funciona a parte da gestão, eu falei, Rodolfo, por que a gente não joga isso pro mercado? Traz pessoas legais, traz pessoas bacanas para... Porque assim, tem muito projeto muito bom, projeto muito legal. O Rodolfo aqui, a gente não tem muito tempo, ele mostrou vários projetos muito bacanas. Onde falou, por que você não coloca isso num repositório de informações e começa a divulgar isso para o Brasil inteiro? Porque não é uma questão de partido, não é questão de campanha, não é questão de ideologia, nada disso. Eu acho que a gente tem que pensar realmente em ferramentas para mudar o Brasil. E como que a Inova nasceu em relação a isso? A primeira coisa, onde a gente passa a maior parte do nosso tempo? Dentro da rede social, no celular, entendendo o que está acontecendo e realmente muita informação ou é verídica ou está inverídica ou está enviesada ou não é legal. Então a gente entendeu que, poxa, a gente precisa ter um lugar, um repositório, uma comunidade aonde projetos sérios, pessoas sérias que querem mudar o Brasil estejam lá dentro. Então, como que a gente montou essa questão da Inova? Tem toda essa estrutura de vereadores, assessores, agentes públicos, pessoas técnicas que estão no governo, só que isso é tudo espalhado, a gente não tem isso num lugar só. Então com a Inova, qual que é a ideia? Jogar isso tudo dentro de uma comunidade, clusterizando exatamente quem é de quem. Por exemplo, vereador está com vereador, assessor político está com assessor político, assessor técnico está com assessor técnico, e isso é uma ferramenta maravilhosa, porque dentro de toda essa operação tem muito projeto bom, o Rodolfo tem vários, de centralização do esporte, securitização de dívida, que isso poderia estar dentro de um lugar só, onde as pessoas poderiam usar isso como ferramenta para outras operações. O que tem lá dentro? É realmente uma rede social só pensada para agente público. Tem feed interativo, as publicações são todas moderadas, ou seja, só fala sobre questões técnicas, projetos técnicos, projetos que vão realmente mudar a sociedade. Nada de lado A, lado B, opinião A, opinião B. Não, é realmente ferramentas, estruturas para mudar a gestão pública. Lá as pessoas podem subir áudios, subir os projetos, subir os regimentos internos, abrir grupos e temas. Isso é uma parte muito importante, porque a partir do momento que as pessoas começam a ter relevância dentro da plataforma, elas podem criar grupos específicos para a sua comunidade. Dentro disso, elas ganham relevância, ganham selos, tem uma gamificação isso dentro da plataforma. E o legal é que dentro disso essas pessoas vão ganhando uma relevância e vão aparecendo para outros players no mercado e jogar esses projetos para cima de uma operação um pouco melhor. Os grupos eu já falei para vocês, eu estou tentando acelerar um pouco, eu tinha mais coisa para falar, mas os grupos são vereadores, prefeitos, lideranças, isso é tudo dividido e está tudo disponível dentro da plataforma. E para eles trocarem informações, entenderem como que a comunidade conversa, quais projetos estão funcionando num lugar, não funcionam no outro, quais dúvidas em relação ao regimento, quais dúvidas em relação à gestão de gabinete. Toda essa parte de formação contínua, então, Rodolfo deu várias aulas lá dentro, tem vários outros agentes dando aula lá dentro, vai ter lives, eventos online, e tudo isso, porque assim, a gente às vezes precisa reunir todo mundo dentro de um evento para poder trocar informação. Aqui vai estar tudo junto, num lugar só, sempre pensando em desenvolvimento político. E por que a tecnologia tem que estar aliada com a gente? A gente fala muito sobre IA, e aí eu percebo que a IA, até trouxe um agente aqui para vocês darem uma olhada, principalmente hoje que você fala, a gente está muito assustado em relação à IA, porque quando você fala IA para política, já pensa nas campanhas, no marketing, nos bots, nos avatares contando mentira em relação ao lado, avatares contando mentira em relação ao outro, ou então tentando criar narrativa. Só que isso é um pedacinho do que a IA está fazendo hoje. Dentro da plataforma, a gente já tem vários agentes de IA que trabalham em pró de gestão de gabinete, gestão de tomada de decisão, toda a gestão de controle das demandas, porque o gabinete do vereador, principalmente do vereador deputado, é demanda o tempo inteiro. Precisa resolver isso, precisa melhorar aquilo, é o buraco tal, é o ônibus, é a parte da saúde. E dentro desses agentes que a gente está desenvolvendo lá dentro, ele vai ter todo o gabinete dele
estruturado em agentes de A para resolver esses problemas. Recebeu a demanda, subiu o regimento interno, precisou de um projeto de lei, precisou de uma mini assessoria jurídica, porque é óbvio que precisa ter uma curadoria pessoal para isso. A gente pode deixar a máquina também agir 100%, mas isso vai ajudar muito na gestão do gabinete, muito na gestão dos projetos e até também na conversa com o público final, que eu chamo disso, que é o eleitor em si, que é a população, porque hoje a gente tem vários canais de WhatsApp dentro de um gabinete. Já vi gabinete com 5, 6 números de WhatsApp lá dentro. E aqui a gente vai ajudar a jogar isso tudo dentro de uma operação só e ter tudo que é relatório em relação a demandas, em relação a tempo de espera de projetos. É bem legal, bem bacana. E aí o que ela faz? Exatamente isso que eu estava explicando para vocês. Ela analisa tudo que é tipo de documento, tudo que é tipo de demanda, às vezes até projetos de outras cidades, projetos de outras pessoas, e sempre usando uma machine learning em relação a isso. Ela consegue organizar tudo bonitinho, com sugestões de pauta, apoio, ou seja, está com uma dúvida, vai pegar o telefone na hora, vai entrar dentro da comunidade, ou então a gente vai estar disponível para ela, vai olhar, vai falar, hoje eu posso fazer tal coisa, não posso, o projeto é tal, às vezes eu preciso mandar isso para alguma pessoa, vai estar tudo organizadinho, bonitinho. E aí eu já mostrei isso para vocês também. Quem tiver relevância dentro da plataforma, a gente vai acaba ganhando selos, vai subindo no ranking, vai se tornando uma liderança dentro da plataforma. Isso é muito importante porque acaba ganhando relevância. Conexão contínua sempre, a gente sempre vai estar colocando funcionalidades novas na plataforma, vai estar sempre colocando novas funcionalidades, novas lideranças. Isso vai ser muito bacana, e principalmente trazendo players de muita relevância no mercado. E também vai ter vitrine, onde vocês podem contratar serviços ou então consultas em relação a algum assunto específico, jurídico, contábil, até para gestão de projetos. Agora eu vou passar a palavra de novo para o Rodolfo para ele fazer o fechamento. Pessoal, a gente vai já para o fechamento. Tinha bastante informação para a gente passar, mas a gente vai estar aí com a presidência, com a PM. Então, pessoal, menos implosivo, mais preparo, mais impacto, formação prática, bancos de projeto. Como o Ale falou, imagine o vereador subir o regimento interno e a lei orgânica do próprio município dele e ter essa IA trabalhando por ele. Então, pessoal, próximo slide só para finalizar. A gente está lançando oficialmente aí o programa da Inova Política. Quem quiser fazer parte dessa comunidade, mandar para vereadores, mandar para assessores, mandar para a população em geral e queira entender um pouquinho mais de política e participar efetivamente. QR Code está aqui. Fred, gostaria de agradecer a APM e o Fred, muito visionário, querendo investir em educação, em gestão, usando cases reais. Sem a APM, nada disso poderia estar acontecendo. Então agradeço demais, agradecer a Paola, que escreveu cada linha, ajudou a gente a construir todo esse programa, a Anne também. Ficamos muito agradecidos. Fred, obrigado. Raquel, Deus abençoe. Ale, obrigado. Deus abençoe a todos. Vamos embora, time.